Olá a todos, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não conhece este projeto e não me conhece a mim, o meu nome é Hélder Correia, o meu canal tem o meu nome e é um canal que aborda temas sobre espiritualidade, expansão da consciência, universalismo, projeção astral e cotidiano também, ou seja, temas com os quais eu me identifico e que fazem parte da minha vida e que eu adoro trazer para vocês e me comunicar expressando essas formas de viver que eu arrasto para aquilo a que eu chamo do meu caminho e a minha trajetória. Sempre fizeram parte de mim e acreditem que é muito bom. Eu sempre tive esta necessidade de me expressar através muito da escrita, que adoro escrever, adoro a palavra, adoro quem se preocupa em escrever bem em português, mas pronto, isto são outros assuntos. E pronto. Pessoal, hoje o tema que eu já quero trazer também há bastante tempo, derivado a experiências que eu tenho e que tive, bem fortes no meu passado, e portanto eu tinha que trazer este tema que é a incorporação, o tema da incorporação espiritual, que é algo que precisa de ser bem explicado. Eu vou tentar explicar, difundir algumas coisas, porque a definição de incorporação muitas vezes é mal percebida por parte das pessoas que não têm muito conhecimento, e por isso é que eu decidi até tirar o máximo de ideias e apontamentos sobre isto, para não perder nada e tentar trazer o máximo de explicações para vocês daquilo que é a minha ideia, o meu conceito, a minha opinião pessoal, que não é uma verdade derradeira nem absoluta, e vocês utilizem sempre o vosso filtro de bom senso e procurem vocês próprios, os vossos estudos e as vossas opiniões. Não se limitem a ouvir a opinião alheia e tenham isso como dado adquirido. Portanto, incorporação, pessoal. Este vídeo vai ser um vídeo onde eu vou abordar mais a explicação do que é, na minha ideia, a incorporação, o termo utilizado como incorporação, e irei fazer um vídeo onde eu vou relatar uma experiência que tive aqui há alguns anos, onde eu tive prestes a incorporar de uma maneira maior, com uma maior entrega, um maior transe, digamos assim, algo que não aconteceu. Depois eu vou explicar porquê, mas é algo que eu quero partilhar com vocês, esse episódio na minha vida, porque foi muito forte e não é numa perspectiva de vaidade nem de ostentação, é apenas para que vocês enriqueçam com essa partilha o vosso conhecimento, com esta partilha que eu vou fazer, para que vocês tenham uma ideia. E também vou trazer, porque eu falei com um médium incorporado, com um preto velho, que me trouxe umas mensagens muito bonitas e que eu quero partilhar com vocês. Não vai ser neste vídeo eu vou apenas então tentar trazer uma ideia mais clarificada do que é a incorporação. Ora bem, nos dicionários, o dicionário, quando se procura a definição, o significado do termo incorporar, o que lá vem, uma das definições é a seguinte: entrar na composição de algum corpo ou nele se meter. Ora bem, não é bem isto que acontece quando se fala em incorporação. Não tenham a ideia, e também depois é transportada aquela ideia de possessão, e as pessoas confundem e não sabem bem de que é que estamos a falar. E quando se fala em incorporação, por exemplo, nos meios espíritas, difundiu-se erroneamente o termo incorporar para definir o fenómeno da psicofonia. Psicofonia é a capacidade do médium, ou seja, ele ser motorizado através do espírito que fica. Eu gosto de utilizar o termo acoplamento áurico. Eu gosto de utilizar esse termo. Se estou a errar, eu peço-vos desculpa, mas é a minha concepção sobre o que é que acontece. Nós temos o espírito no plano extrafísico, que de alguma forma ele fica acoplado no nosso campo áurico, de maneira consciente ou inconsciente, embora esta parte também eu vou difundir melhor, vou explicar melhor o que é que isto quer dizer, porque também não é bem assim. Mas nunca se trata de o espírito, ou seja, compenetrar
o nosso corpo físico, anulando o nosso espírito. O nosso espírito, ele está preso ao nosso corpo físico por energeticamente falando, são energias que ficam vinculadas ao corpo físico de uma maneira em que isso nunca poderia acontecer. Nunca poderia um espírito entrar no nosso corpo e o nosso espírito sair. O nosso propósito de existência, ou seja, quando nós encarnamos, o nosso espírito fica acoplado ao corpo físico de uma maneira que irá perdurar até o desacoplamento, até nós desencarnarmos, e aí sim, todos os filamentos que nos mantêm presos ao corpo físico saem de forma definitiva. Mas até lá nunca poderá acontecer esse tipo de ideia. Até mesmo na projeção astral, nós estamos sempre acoplados ao corpo físico e saímos em espírito sempre ligados por um faixe, uma faixa energética, um fio de luz, digamos assim, ao qual muita gente dá o nome de cordão de prata. Ele não é de prata, é um fio de energia. E, portanto, até aí, quando saímos do corpo durante a noite, consciente ou inconscientemente, nós estamos sempre ligados ao corpo físico. Portanto, essa ideia de possessão e de entrar no corpo, incorporar, não é por aí. O termo incorporar, ou seja, a palavra incorporar, nos induz a pensar que o espírito se manifesta, se incorpora no médium. Ou seja, se apropria do corpo do médium, ou ocupa o corpo do médium para se comunicar. Mas não é absolutamente isso que acontece. Não é absolutamente isso que acontece. Na realidade, o médium cede algumas das suas faculdades, especialmente a voz, daí a psicofonia, que é a capacidade do espírito monitorizar a voz do médium, não é? Manifestar-se através desta capacidade que nós temos de falar, da voz, não é? Isso é que é a psicofonia, permitindo que o espírito se manifeste, porém mantenha o controle dos seus atos. A pessoa, uma vez que o espírito do médium será sempre o dono do corpo até ao desencarne. E foi isto que eu expliquei. Quando são desfeitos todos os vínculos energéticos que o fundem ao corpo físico, é que existe o desencarne, certo? E, portanto, era isto que eu queria trazer, a ideia que as pessoas têm que o espírito entra, não é isso que acontece, pessoal, não é isso que acontece. Agora, é um acoplamento áurico, por exemplo, se vocês trabalharem energias à beira do vosso parceiro ou parceira ao lado da cama, ou até mesmo os vossos filhos, ou alguém que esteja num ambiente muito próximo de vós, até podemos estar a falar de um prédio, alguém que viva por cima ou por baixo de vós, existe repercussões energéticas, ou seja, nós quando entramos num estado de relaxe, numa meditação, num trabalho energético, a nossa aura, o nosso campo áurico, ele dilata, ele expande. E essa expansão pode interferir em outros campos de energia, de pessoas e de animais, porque todo o ser vivo tem um campo energético. E quando nós trabalhamos energias ou até meditação, ou seja o que for, quando temos uma expansão da nossa aura, existe o acoplamento áurico, que é, ou seja, a aura interfere no campo de outra aura e depois isso até pode trazer repercussões até motoras. A pessoa que está ao nosso lado pode até mover-se, um braço mexer-se, ter solavancos, ter espasmos, que são manifestações dessa interferência energética que acontece. E, portanto, o espírito, quando se manifesta no médium, seja através, porque não existe só a psicofonia, através da voz, existe também, que eu escrevi aqui, a audiência, o médium audiente, através da audição, não é? Que consegue captar o que o espírito está a dizer a nível de informação. Existe a psicografia, como vocês sabem. O que é psicografia? É, então, por exemplo, esse acoplamento da energia do espírito que se manifesta motoramente através do braço do médium, que o faz proceder de uma forma inconsciente ou
com alguns graus de consciência, dependendo da profundidade do transe. Por exemplo, nós podemos ter um médium que está a efetuar uma psicografia, onde ele apenas está a captar a informação na sua mente do que o espírito lhe está a pronunciar através é uma fala que não ou seja, é uma fala mental, não é? E o médium está consciente, não é? Está num grau de consciência maior e ele está apenas a escrever o que está a captar. E isto é na mesma psicografia. É na mesma psicografia. Agora, pode acontecer, o nível de transe do médium ser ainda maior e isso potenciar uma maior inconsciência do médium, onde realmente e efetivamente o espírito manifesta, ou seja, entra num processo motor maior que o faz realmente, ele está a ter um maior controle mecânico, digamos assim, do braço, e ele está a escrever. E o médium quase que, eu não acredito que seja de maneira a 100%, nunca está inconsciente a 100%, certo? Mas realmente ele não está a ter muita percepção do que está a escrever, ou às vezes nenhuma. E até mesmo a caligrafia é idêntica à do espírito. Idêntica. Mas isso não desvaloriza o facto de que um médium pode estar a ter uma escrita até mais sua, apenas não está muito inconsciente, mas está a absorver a informação. Ok? Está dentro da informação que lhe é trazida extracorporeamente falando. E é isto que é preciso perceber. E quando se fala da psicografia, podemos falar da psicofonia. Por exemplo, eu não acredito que haja esta ideia que eu escrevi aqui de consciente ou inconsciente. O que pode acontecer é o médium estar inconsciente ou semiconsciente. Porque a ideia de que o médium, quando há um transe, e falando da psicofonia, quando há um transe, a ideia de que o médium está consciente não acontece na minha concepção, porque muitas vezes o médium em terreiros de Umbanda, mas vou falar agora em terreiros de Umbanda, e ele fuma um charuto, ele manda o fumo para alguma pessoa e utilizando isso energeticamente, com capacidades que o próprio médium não tem, e portanto a ideia de que o médium está consciente não é, para mim não é válida. O que pode acontecer é então o médium estar inconsciente ou semiconsciente, ou seja, dentro da sua inconsciência, no seu grau de transe, ele ainda ter um grau de perceptividade um pouco lúcido ainda. Mas há também o inconsciente. E mesmo o inconsciente, quando há essa incorporação, que este termo vai ser sempre utilizado, a incorporação. Agora, quando vocês percebem o que é isso da incorporação, é diferente, não é? Não levem para aquela ideia mais primordial, aquela ideia primária de que a incorporação é o que não é. Quando vocês percebem o que é incorporação, aí pode-se utilizar o termo já com uma maior consciência do que é que ele significa nestes meios da incorporação espiritual. Mas como eu estava a dizer, o que pode acontecer muitas vezes que o médium ele incorpora inconscientemente, mas depois, quando ele volta a ter maior consciência ou consciência total no seu corpo, e ele mais tarde lembrar-se do que é que foi falado, ter percepções do que é que foi falado. E porquê é que isso acontece? Nunca se esqueçam de que são os olhos do médium que estão a observar e que as imagens captadas e o que se foi falado, isso fica armazenado na memória do médium. Na memória do médium, do cérebro do médium. E como fica lá armazenado, certo? Claro que é muito possível e é muito provável que o médium, quando voltar a ter a consciência do seu corpo, consiga acessar essas memórias que foram temporariamente afastadas de si pelo acoplamento do espírito, pela incorporação. E ele pode trazer isso. Isso não invalida a credibilidade da incorporação, na minha visão.
Continuando, pessoal. E as pessoas têm muito essa ideia de incorporação também por coisas que acontecem e onde, quando não é percebido, dá essa ideia de que o espírito toma controle do corpo. Por exemplo, eu escrevi aqui o seguinte: a psicofonia é um fenómeno psicomotor, como eu já expliquei. A aproximação do espírito traz fortes sensações no médium, atingindo suas capacidades motoras corporais, dando a impressão de que o espírito está a usar o corpo. Daí a falsa ideia mais primordial, mais primária, de incorporação. Isto aconteceu comigo, no relato que eu vou fazer no próximo vídeo, mas isto são repercussões energéticas, tal como eu expliquei ao bocado, quando estamos a trabalhar as nossas energias, ou num processo meditativo, onde há uma expansão áurica, no campo de energia, e que isso afeta o campos alheios ao nosso, há repercussões solavancos dos nossos, ou seja, repercussões motoras nossas e também repercussões motoras das pessoas que estão à nossa volta, onde há essa interferência, porque a nossa aura, o nosso campo áurico, ele pode dilatar até 2 metros ou mais. E, portanto, se isso acontece com pessoas encarnadas à nossa volta, é claro que isso acontece extrafisicamente. Ou seja, quando o espírito se está a aproximar do nosso campo de energia, existem essas repercussões, essas manifestações físicas que são fruto desse processo energético. Isso já aconteceu comigo e eu vou relatar, não quero trazer já para aqui, porque eu vou relatar no próximo vídeo, mas isso já aconteceu comigo efetivamente. E esses solavancos, essas manifestações físicas, não têm nada a ver com o espírito estar a ter controlo motor sobre nós. É apenas uma interferência que está a ocorrer e que ela manifesta-se dessa forma. Quantos de nós, durante a noite, não temos solavancos também? Mas isso não é o mesmo motivo. Isso trata-se da projeção astral, que é o nosso corpo, quando acopula novamente, traz essas manifestações. Isso acontece. Nada tem a ver com possessões e nada tem a ver com a ideia de que o espírito está a tomar controle sobre nós. Eu gosto de desmistificar estas ideias que ainda não foram explicadas e pronto. Pessoal, era isto que eu queria trazer. Nós estamos com 17 minutos de vídeo. Eu vou agora falar de alguns sintomas, possíveis sintomas, que a incorporação traz no médium. A primeira, a troca de energias, e quando eu falo em troca de energias, no próximo vídeo que eu vou relatar, isso é percebido porque são coisas que nós sentimos energeticamente, que eu dificilmente consigo explicar, mas isto é um dos sintomas, a troca de energias, porque estamos com energias alheias à nossa, que interferem connosco, e que são captadas dentro do nosso grau perceptivo e que elas vão ser armazenadas em formas de memória e depois consoante a vibração do espírito em si. Se for um espírito que vibra mais na densificação, um espírito pesado, um espírito mais trevoso, é normal que nessa troca de energia a nossa percepção seja uma percepção não tão agradável, ou não agradável mesmo na totalidade. Ou, se for um espírito mais de luz, um espírito mais leve, é normal que isso nos vai trazer uma repercussão, uma perceptividade mais boa, prazerosa. Também consoante a vibração do espírito em si. Outro sintoma são os tremores, sentimos tremores, e inquietude, ou seja, algum membro nosso pode ficar inquieto. Isso aconteceu comigo, no próximo vídeo vou relatar isso. O bocejar, os bocejos, os famosos bocejos, isso já me aconteceu até bem recentemente, onde eu tive, durante uma tarde, uma pessoa próxima de mim, que é uma pessoa que eu acredito que ela tem algum grau de mediunidade, desconhecendo isso, e que é uma pessoa que gosta muito de entrar muito na fofoca,
como se diz no Brasil, fala muito da vida alheia, alimenta esse tipo de mexericos e isso arrasta uma maior densificação à volta do seu campo de energias. E eu senti um peso, durante essa tarde, um grande peso, e bocejei durante várias vezes. Eu sabia o que é que estava a acontecer. E, portanto, não quer dizer que seja sempre com espíritos mais pesados que isto aconteça. Mas o bocejar acontece muito e é uma repercussão, é algo que acontece. Sendo o grau de vibração, sendo ele qual for, o médium manifesta-se dessa forma. Agora, a explicação do porquê que bocejamos, eu não sei em concreto. Eu já ouvi a explicação de que é uma necessidade do nosso corpo de trazer mais oxigênio para os pulmões. E nós sabemos que quando trazemos oxigênio para os pulmões, isso também causa um grau é quase como um refresh que é feito no corpo físico, porque oxigênio é energia e oxigena através do nosso sangue, dos nossos vasos sanguíneos, transporta para todo o corpo a energia, não é? Que nos envolve, e acredito que poderá ser um processo de defesa do próprio corpo, energeticamente falando, trazendo mais oxigênio para nós. Eu não sei se é isso, mas poderá ser. Portanto, eu não estou a afirmar que é isso. Estamos aqui apenas a refletir. Arrepios. Quem não sente arrepios, não quer dizer que seja sempre por causa de presenças extrafísicas, mas os arrepios é uma manifestação. Alterações de temperatura. Vocês sabem que quando se fala em espiritualidade, as alterações das temperaturas nos ambientes são coisas que acontecem. Há ambientes onde a temperatura é mais baixa, isso é um sinal de espiritualidade. Poderá não ser, mas muitas das vezes é. E também uma temperatura mais elevada. Formigamento. Sentir formigamento no corpo também é uma manifestação espiritual, mas vocês nunca encarem isto como sendo só espiritual, porque não é. Vocês, se estiverem sentados em cima do vosso pé ou a dormirem em cima de um dos vossos braços, vocês vão ter, quando acordarem, não é? Porque não está a haver o transporte sanguíneo, vocês vão ter um formigamento, e isso não quer dizer que seja espiritual. Vocês têm sempre que utilizar o vosso filtro de bom senso naquilo que eu estou a dizer. Formigamento e efeitos desagradáveis ou agradáveis. Quando eu digo efeitos desagradáveis ou agradáveis, já falei sobre isso. Consoante a vibração do espírito em si, que se está a acoplar no nosso campo de energia, nós vamos ter uma repercussão mais positiva ou mais negativa. Isso é óbvio, não é, pessoal? Agora uma coisa, psicofonia não percebida, ou qualquer tipo de mediunidade que não é percebida. Claro que agora nós estamos a falar do médium em si, que faz um transe, que entra em transe, não é? Embora o transe em si não quer dizer, outra coisa que eu quero explicar. Podemos estar em transe, quantas das vezes nós estamos no nosso dia-a-dia e paramos um pouco, e a nossa mente fica a divagar, e é transportada para áreas do nosso cérebro, ou até, espiritualmente falando, ela viaja, porque vocês sabem que as barreiras do espaço e do tempo, elas podem ser quebradas, havendo uma expansão consciencial. E muitas vezes nós podemos estar a entrar em transe, e o entrar em transe nada tem a ver com incorporação, ok? Nós podemos entrar em transe apenas como individualidades, e podemos entrar em transe derivado a um acoplamento energético, ou seja, uma manifestação extrafísica em nós, no nosso campo de energia, e daí vai haver na mesma o transe. Mas estes diferentes tipos de transe não quer dizer que o transe tenha a ver sempre com incorporação, ok? Mas quando eu falo em psicofonia não percebida, ou algum tipo de interferência no médium, quantos de nós muitas das vezes, num certo dia, estamos a ter atitudes com as quais nós não nos identificamos e não percebemos o porquê é que estamos a agir assim. No entanto, somos movidos a assim
a assim agir, mesmo tendo um pouco a consciência de que não estamos a ser nós próprios. Quantos de nós não nos acontece isso? Até pessoas que têm uma maior mediunidade vão concordar comigo de que há sempre interferência do extrafísico em nós. Como há interferência do extrafísico dentro das pessoas que trabalham na arte, certo? Nos artistas, que têm algum tipo de inspiração. E nós sabemos que a espiritualidade, a interferência entre planos é incrível, é muito grande. E, portanto, até que ponto é que nós sabemos de onde é que está a surgir essa inspiração? Ou, falando mais negativamente, até que ponto é que numa discussão nós dizemos coisas tão feias a outra pessoa, que amamos essa pessoa, às vezes, até que ponto é que estamos a ser nós próprios e não é derivado ao nosso grau de vibração que está a ocorrer uma interferência espiritual em nós. E muitas das vezes existe a psicofonia não percebida. Existe isso. Como há também conselhos. Quantos de nós não damos conselhos a alguém ou ouvimos conselhos de alguém que poderão, entrem neste grau de percepção, vocês agora reflitam sobre isto, quantas das vezes nós não podemos estar a dar um conselho a alguém ou até ouvir um conselho que poderá estar a ser uma manifestação de um espírito de luz na pessoa que vos está a transmitir essa mensagem ou vocês sendo o veículo de transmissão para com alguém. Até mesmo os mentores, num grau maior, que têm ainda uma maior capacidade de o fazer, estar a manifestar energia em nós, dentro do nosso campo de energias, para utilizar a nossa essência como um canal de transmissão de mensagem. E não se esqueçam que o universo é uma consciência suprema e é uma consciência inteligente. Agora, existe também a mediunidade ostensiva, que é o quê? O médium que começa a não ter humildade e a utilizar a mediunidade como vaidade. E isso acaba por ser um processo muito perigoso. É um desequilíbrio. Quando nós temos uma mediunidade ostensiva, nós estamos às vezes até a tentar criar inveja nos outros, a utilizar a mediunidade como um processo de vaidade, como um processo de ostentação, e isso é muito negativo. O médium tem que utilizar a sua mediunidade agradecendo a Deus por ter essa capacidade e perceber que se tem essa capacidade foi algo que foi acordado antes do encarne, ou se não foi, é uma bênção de Deus que deve ser utilizada com humildade, ser tida como um grau de humildade e de honestidade para com as pessoas que precisam de ser ajudadas, e nunca transportar isso para a ostentação, porque isso acaba por ser muito triste, porque vai desequilibrar o médium e o médium vai perder o fio da meada daquilo que é o bom senso, e depois ele vai, porque o médium é uma pessoa que sofre quando não está alinhada, e quando o médium começa a entrar por caminhos que não são os caminhos da luz, é normal que ele vai manifestar espíritos mais trevosos, e isso vai desalinhar a sua pessoa, e por isso é que o médium precisa de ser uma pessoa simples. É por isso que eu tento ser sempre simples na minha abordagem. Eu tenho a noção que tenho uma grande mediunidade, embora não partilhe isso com muita gente. Estou agora a partilhar com vocês aqui no canal, porque o canal está a crescer e eu quero vos agradecer imenso por todos os gostos, porque eu não apelo muito a isso, mas o fazer gostos nos meus vídeos ajudam a que os vídeos cheguem a mais pessoas. Portanto, eu vou clarificar mais pessoal. Isso vai ajudar o canal a crescer. Se um dia eu tiver a capacidade de poder comprar mais material, poder trazer mais convidados, mais entrevistas para o canal, isso beneficia não só a mim, como a todos vocês, que eu vos encaro como meus irmãos. Vimos todos da mesma essência, pessoal. E vou acabar o vídeo dando uma palavra de agradecimento a todos os templos de Umbanda, todos os médiuns que trabalham na Umbanda e que ajudam irmãos, a todos os médiuns que trabalham no Vale do Amanhecer, que também são templos muito respeitosos. É um meio espiritual, porque a espiritualidade ela expressa-se
em vários tipos de crença. E não é isso que eu quero dizer, não é a crença que eu quero falar. Eu estou a falar da Umbanda, o Val do Amanhecer, os centros espíritas, porque eu não me considero espírita, sou espiritualista. Há que diferenciar estes dois termos. Eu sou espiritualista, não sou espírita, mas nada tenho contra o espiritismo. Lá por eu não querer seguir uma religião, nem nenhum dogma, não quer dizer que eu não vá beber ao espiritismo. Por exemplo, muito do que eu escrevi aqui vem da obra de Allan Kardec. O livro dos médiuns, o livro dos espíritos, que é muito importante. Agora, eu não estou preso a nada, nem encaro estas obras como verdades absolutas. Estamos em 2001. Isto foram obras de Allan Kardec, que eu agradeço do fundo do meu coração a Allan Kardec por todos os seus estudos, e que são obras muito importantes para a espiritualidade, sem dúvida. Mas estamos a falar na década de 40. Estamos em 2021. Muitas das coisas que foram escritas na altura ficaram por ali, estagnaram-se naquele processo, mas a espiritualidade é um processo contínuo, como tudo na vida. E, portanto, as abordagens, alguns termos utilizados, algumas definições, poderão não estar tão profundas. E é bom termos sermos abrangentes, abrirmos o nosso campo perceptivo para todo tipo de opiniões. E por isso, mesmo como base, indo beber a estas obras, eu não tenho estas obras como dados adquiridos, nem me fico preso a nenhuma ideia. Não, eu continuo a ter projeções astrais, continuo a ter o meu grau de estudo e, no entanto, não estando preso a nada, é muito bom e eu felicito e venho dizer-vos que dar uma palavra de apreço para com os médiuns que operam na Umbanda, no Val do Amanhecer, nos centros espíritas e utilizam a sua mediunidade para ajudar os outros, não tanto na base do negócio, não olham para essa parte, porque inclusive a maior parte destas pessoas nem utiliza vantagens económicas, faz isto de maneira livre, de maneira sem dinheiro, ok? Sem utilizar preço, sem impor nenhum tipo de valor a isto. Agora, se as pessoas, se dentro dessas pessoas houver a necessidade de ser ajudadas, eu não tenho nada contra isso. Agora, quando é só isso, quando é só negócio, aí as coisas também não são, na minha concepção, não são boas. Agradeço imenso a todos os médiuns que ajudam as pessoas, que utilizam essa capacidade na ajuda de segundos e terceiros na sua vida. Do fundo do meu coração, agradeço-vos a todos. Não estando preso a nada, eu tenho amor por tudo o que é expressões dentro da espiritualidade. Muito obrigado pela vossa atenção. No próximo vídeo eu vou partilhar uma incorporação que eu tive e vou partilhar apenas numa perspectiva de agregar e nunca de ostentação e de vaidade. Ok, pessoal? Muito obrigado pela vossa atenção e até o próximo vídeo.